Olá pessoal, eu sou Flávia Thaís do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, né? Porque o like ajuda a dar visibilidade do conteúdo no YouTube e mais pessoas poderão ter acesso ao que vou falar agora, tá? Eu vou fazer uma comparação entre obras de Karl Marx e de Eric Hobsbawm. Para quem não sabe, Eric Hobsbawm é o historiador da idade contemporânea mais importante. Todo historiador que entra numa universidade para fazer o curso de História, nos 2 últimos anos ele vai ter que ter contato com Eric Hobsbawm, senão ele não é historiador, tá? E 85 a 90% dos professores, quando saem da faculdade, eles já têm ideologia de esquerda e nunca mudam, tá? Poucos são os casos de historiadores de direita, porque você percebe, o historiador, ele fica com o sentimento muito apurado, né, por conhecer os fatos da história e como o ser humano mais pobre foi massacrado. Vale lembrar, por exemplo, que no Contrato Social de Rousseau vai dizer que o grande problema do contrato social é a partir do momento que o homem cerca uma terra e diz é minha. Está gerado a desigualdade, tá? Adam Smith vai concordar com isso, que é o pai do liberalismo econômico, não é? Aliás, é o subpai, né? Porque o pai, realmente, na verdade, o primeiro criador da ideia liberal é John Locke. Mas Adam Smith vai concordar, né, com que realmente é um problema, e Karl Marx no século seguinte também, tá? Mas Eric Hobsbawm, eu vou tentar falar da quadrilogia mais famosa dele, né, dos livros dele. E vou casar esses livros com pensamentos marxistas, até porque também Eric Hobsbawm é um marxista, tá? Eric Hobsbawm, em 2012, ele vai dizer que Luiz Inácio Lula da Silva seria o único homem capaz no planeta de liderar a guerra de combate à fome no mundo, tá? Isso, vindo de Eric Hobsbawm para Lula, é um elogio gigantesco, não é? A Era das Revoluções, Eric Hobsbawm, né? As revoluções que vão de 1789 a 1848, né? Então ele começa pela Revolução Francesa, ele vai citar aqui a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, né? A Revolução Francesa, que começou em 1789, ela começa pela fome. A fome é o principal condutor das duas grandes revoluções da idade contemporânea. A fome leva o povo a se rebelar. O povo só se rebela quando falta comida na mesa, tá? A Inglaterra havia passado por um problema de safra muito ruim e fora isso tinha gastado... A Inglaterra não, a França. Fora isso, tinha gastado muito dinheiro apoiando os Estados Unidos na guerra de independência contra a França, contra a Inglaterra. A França apoiou os Estados Unidos. E o engraçado hoje, a Inglaterra é muito mais próxima dos Estados Unidos do que a França, não é? Em visões geopolíticas no mundo. Ele vai falar da Revolução Francesa, né? Ele vai falar da independência dos Estados Unidos, que na Carta Constitucional, não é? Diz que todo homem nasce livre, com exceção do preso que é escravo. E aí abre espaço para que mais tarde, depois da 13ª emenda do presidente Abraham Lincoln, que abole a escravidão, uma brecha, né, que o preso pode voltar a perder a liberdade, o sul dos Estados Unidos, que perdem a guerra e tem que libertar seus negros, começam a prendê-los por vadiagem e transformá-los novamente em escravos, só que dessa vez institucionalizado pela brecha constitucional da 13ª emenda, tá? Ele fala da Revolução Industrial e aí
não é? Eric Hobsbawm vai falar dos trabalhadores, né? Eric Hobsbawm fala dos trabalhadores na revolução, desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, não é? Da exploração que a classe trabalhadora sempre sofreu. O vermelho, né? É vermelho por quê? Porque ele também identifica que o vermelho é a cor do sacrifício. Muitos morrerão para que direitos fossem criados para a classe trabalhadora e o proletariado, não é? Que é a classe mais pobre do que a classe trabalhadora. É, então, o sangue é a cor do sacrifício. E aí você escuta gente ignorante dizer que minha bandeira nunca será vermelha. A maioria dos países do mundo tem vermelho na bandeira porque significa o sangue travado na independência ou na constituição de uma nação, tá? É, quando ele fala aqui da Revolução de 1848, aí nós nos remetemos a Marx. A Revolução de 1848 se passou 51 anos, 51 anos não, 60 anos depois, a classe trabalhadora que havia apoiado a Revolução Francesa, que fez a massa substancial da Revolução Francesa, que destrói a Bastilha em 14 de julho de 1789, a classe trabalhadora que destrói a Bastilha, que é a prisão absolutista que intimida a população parisiense, não é? Hoje já não existe mais a Bastilha, só um marco aonde foi a Bastilha. A classe trabalhadora é primordial para a Revolução Francesa e para a constituição da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Daí nasce a questão da direita e da esquerda. Mas a classe trabalhadora foi usada como massa de manobra. E porque a burguesia tomou o espaço da aristocracia, mas fechou a porta para a classe trabalhadora. E 60 anos depois, na Guerra Civil, na Guerra Civil na França, a classe trabalhadora está se rebelando porque eles querem ter direito a ter trabalho. Porque o homem, segundo Karl Marx, é o homo faber. A sua, a sua, o seu sentido humano só se dá quando ele fabrica, quando ele transforma, quando ele modifica. No entanto, ele se torna alienado a partir do momento em que ele não participa da totalidade dos meios de produção que ocorriam é, na pré-revolução, onde existiam as oficinas de corporação de ofício, que o homem, né, o oficineiro, participava desde o processo de início ao fim da construção de qualquer produto, desde de um sapato a uma roupa. Na Revolução Industrial, o homem perde esse poder, por isso que ele se desencanta e se torna alienado em relação à classe trabalhadora, alienado em relação à sua exploração pela mais-valia, e se consolida isso depois com o fetiche da mercadoria, que nada mais é o homem não entender, né, o sacrifício que se leva para se produzir um produto, né, o trabalho que é despendido pelo ser humano. Ele só está preocupado em adquirir aquela mercadoria. E aí esquece, também contribui para a consolidação cada vez maior da mais-valia. Tá? Eu vou falar no final o porquê. Em 1848, a Guerra Civil na França, quando os trabalhadores vão fazer a Europa tremer, não é? Marx já terá tido contato, né, com a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que eu falei ontem, né? E Hobsbawm, ele vai citar no livro Os Trabalhadores, que era uma grande satisfação ele estar vivo para ter contato com essa publicação. Por quê? Eric Hobsbawm é um marxista e um admirador de Engels também, tá? E ele sempre achou uma injustiça esse livro não ter sido publicado ainda, né? E ele vai ser publicado lá pelos idos de 2010 e Eric Hobsbawm vai saudar a
o lançamento desse livro, né, na compilação do projeto Mega Marx Extra-Zauber, inclusive vai escrever parte de um prefácio, tá? Ao mesmo tempo, nós podemos falar que a Europa está tremendo, né? Marx vai escrever sobre tudo isso, né? Quando a gente fala de 1848, a Guerra Civil na França, Marx publica a Guerra Civil na França, tá? Para falar as reivindicações da classe trabalhadora que, 60 anos depois, não vê melhora nenhuma na condição de vida, estão miserabilizados porque a burguesia, né, negou inclusive Adam Smith, que dizia que a mão invisível do mercado reduziria as desigualdades sociais. Eles queriam emprego e fizeram uma guerra. Foram assassinados e exterminados covardemente, mas nos livros de história se dá muito mais páginas para a Guerra Civil, para a Revolução Francesa, porque ela é burguesa, não é? O lema liberdade, liberdade restrita para a classe trabalhadora, porque eu tenho liberdade. E nesse momento gostaria de estar na França. Eu não posso, porque minha liberdade é restrita pelo poder econômico, mas o burguês pode, né? Igualdade, igualdade só jurídica, igualdade social e igualdade de emancipação humana jamais, porque seria o fim, como eu já disse, das classes sociais, tá? Guerra Civil na França, Marx e Engels vão escrever lutas de classe na Rússia. A Europa está tremendo, né? na Guerra Civil. Marx e Engels vão escrever lutas de classes na Alemanha, tá? A Europa está tremendo. Karl Marx vai escrever lutas de classe na França, falando, né, dessa luta de classes para a hegemonia do poder entre a burguesia e a classe trabalhadora, mas a burguesia ela sai vitoriosa porque em 1848 ela já está há 60 anos no poder e ela já enraizou o Estado e transformou-o em Estado burguês, que Marx vai dizer nesse livro. Já na sua maturidade, 1875, crítica ao programa de Gotha, onde ele, né, assim como no Capital e no Manifesto do Partido Comunista, né, no Manifesto do Partido Comunista, Marx vai dizer que o Estado sempre será burguês, mesmo que ele seja composto pela classe trabalhadora, ela, através do fetiche do poder, ela se torna uma classe trabalhadora representante da burguesia e não da classe trabalhadora. Daí a gente pensa hoje, ó, o parlamento brasileiro tem 513 deputados e 91 senadores. Grande parte, né, representa o poder da burguesia e não da classe trabalhadora, né? Nós temos uma situação sui generis no Brasil, da bancada ruralista, que elege mais de 100 membros, né, eleitos por trabalhadores, que são a maioria, e que fazem política contra a classe trabalhadora. Por isso é necessário, como diz Bertolt Brecht, né, o maior analfabeto é o analfabeto político, porque ele tem que se interessar pela política, né? Quando Marx fala que a religião é o ópio do povo, né, porque a religião ela acalma o espírito e cria uma sensação de uma justiça pós-morte, mas o sofrimento continua durante toda a vida, porque o homem que não é empoderado da sua capacidade crítica e reflexiva não consegue se desprender dos seus grilhões, que é a exploração que sofre, né? Na mesma Revolução de 1848, a gente pode falar do 18 Brumário de Louis Bonaparte. Por quê? Pós-revolução, pós-guerra civil na França, de 1848, quem assume o poder é Louis Bonaparte. Louis Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, assume o poder e em 51, Marx já prevê nesse livro, que é escrito, né, em 1851, ele já prevê que Luiz Bonaparte irá dar um golpe de Estado, e o que acontece? Em 1851, ele coloca a França em estado de
de sítio, e em 1852 ele dá o golpe de Estado e se torna imperador. Né? Marx vai dizer que se Luiz Bonaparte fizer isso, será a última vez, né, que a França terá uma monarquia e a estátua de Napoleão Bonaparte será removida de uma montanha conhecida na França, e realmente foi isso que aconteceu. A monarquia, depois de 1871, na Comuna de Paris, nunca mais se estabeleceu na França. O regime é presidencialista, né? E a Comuna de Paris, eu vou falar outro dia, que é o primeiro experimento da classe trabalhadora no poder. Continuando em Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm vai escrever esse livro também, da quadrilogia, A Era do Capital, que vai de 1848 a 1875. Por quê? Eles venceram a Guerra Civil na França, não é? Eles venceram, né, a Comuna de Paris. A burguesia estava armada, preparada e tinha uma experiência de mais de 60 anos de domínio do Estado e de alienação da classe trabalhadora para evitar suas rebeliões. E todo um aparato estatal de violência, como o Estado hoje brasileiro usa, para criminalizar os mais pobres, para assassinar os mais pobres, para fazer uma limpeza étnica. A história sempre se repete, mas Marx diz, quando a história acontece pela primeira vez, é o resultado de uma farsa, e da segunda é o resultado de uma tragédia, e da segunda vez é o resultado de uma farsa. A Era dos Impérios, 1875 a 1914. Eric Hobsbawm vai dizer o seguinte: depois de ter consolidado o Estado burguês, na era do capital, né, na era das revoluções, ela conseguiu esmagar, né, qualquer reação da classe trabalhadora. Ela usou a classe trabalhadora como massa de manobra na Revolução Francesa, mas depois a atraiu e a explorou. Tá? Depois de explorar pela mais-valia e se capitalizar, a burguesia entrou em um colapso. Por quê? Porque a Inglaterra é pobre em minerais, né, em minerais da natureza, e precisava de um lugar para extraí-los. E aí vai usar a falácia de levar cultura ao povo africano. Vai ser a invasão da Europa na África, no continente africano, e o repartimento da África para, né, os imperialistas. A França, a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, não é? Quem não participa muito é a Alemanha, porque a Alemanha não tinha formado seu Estado ainda. O Estado alemão e o italiano vão ser os últimos estados a se formarem naquela época na Europa. Tá? Então eles vão tomar territórios, repartir. Portugal vai dominar Angola e Moçambique, por exemplo, não é? E aí a gente entende o porquê parte dos africanos, a maioria dos africanos, falam ou inglês, ou francês, ou português. Por quê? A primeira forma de colonização é a imposição da língua, né, do país colonizador. Tá? Então, eles vão invadir sob subterfúgio de levar cultura a aquele homem negro embrutecido, né? Mas a gente sabe que o nascimento da espécie humana foi na África. O primeiro hominídeo encontrado foi na Etiópia, chamado Australopithecus lucy. Lucy foi encontrada na Etiópia e a datação de carbono 14 diz que ela viveu há 3,5 milhões de anos atrás e morreu de uma queda de uma árvore, porque o Australopithecus, que é um dos primeiros antepassados nossos, não é? Vivia mais em árvores do que no chão, tá? Porque na árvore ele estava mais protegido e ele era um ser
que eu vou contar de que ele é desprovido, senão a gravação fica muito longa. Por fim, eu vou falar da Era dos Extremos, tá? A Era dos Extremos de Eric Hobsbawm, que começa em 1914 e vai até 1990, tá? 1914 começa pela Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do Arquiduque Ferdinando, né, do Império Austro-Húngaro, né, que vai declarar a guerra à Sérvia, e aí a Tríplice Aliança e a Aliança Entente vão declarar a guerra simultaneamente, tá? E aí, no meio da guerra, vai nascer a Revolução Russa, pela miséria, né, porque possuía os Romanov como czares, a família, na época mais rica do mundo, mas que vivia num país agrário e um povo miserável, tá? Em 1905 há o massacre do Domingo Sangrento, que vai levar o Partido Bolchevique a ser criado sob liderança de Lenin e Trotsky, tá? Por último, a guerra, a União Soviética, ela foi derrubada, né? Ela caiu no governo de Boris Yeltsin em 1989 pela Perestroika e a Glasnost, e quem contribuiu muito para a derrubada do comunismo foi o Papa Karol Wojtyła, João Paulo II, tá? Esse livro aqui, Os Dois Papas, aliás, a história dos papas, que conta desde, eu vou contar um dia, né, somente sobre esse livro, porque fala desde do primeiro papa, que é Pedro, né, até João Paulo II, que foi o Papa que contribuiu para a derrubada do comunismo, mas fechou os olhos para as ditaduras da América do Sul, inclusive silenciando, né, ajudando a silenciar Leonardo Boff, né, pelo cardeal Ratzinger, da criação da doutrinação da fé, que era uma repetição da Inquisição da Idade Média. Toda a desigualdade social foi consolidada no livro de Thomas Piketty, O Capital, porque ele faz uma análise de 200 anos de documentos públicos que prova por A mais B que desde o nascimento da Revolução Industrial há um crescimento latente da desigualdade social que leva hoje ao mundo a 36 pessoas possuírem 50% do patrimônio mundial, não é? Num mundo em que 50% da população mundial não tem segurança alimentar de comer todos os dias. Essa foi minha participação, desculpe o alongamento da gravação, mas eu queria fazer a ligação entre Karl Marx e Eric Hobsbawm. Até a próxima.